Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Coufal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Marcos Lima, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzoni, o Pedro Vaccaro, a Raíza Cunha, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje dando um aviso rápido aqui pra vocês. A partir da segunda-feira que vem eu vou tirar umas férias, o que é uma coisa que não acontecia desde 2015, mas o Loop Matinal não vai parar. Durante o mês de fevereiro, os episódios vão continuar saindo normalmente, o Sérgio Miranda aqui do Loop Infinito vai trazer pra vocês as coisas mais importantes que rolaram todos os dias no mercado de tecnologia e eu volto no comecinho de março pra reassumir o microfone aqui. É claro que até segunda-feira que vem a gente tem uma semana bem agitada pela frente, com bastante notícia, a começar pela Tesla, que abriu um processo contra um ex-funcionário chamado Sterling Anderson por quebra de contrato. O Anderson trabalhou por 1 ano na Tesla como diretor de programas de piloto automático, mas saiu de lá e começou a montar uma nova empresa de carros autoguiados. Ele juntou forças com um engenheiro que trabalhava na área automotiva do Google para abrir essa empresa e, segundo a Tesla, ele roubou centenas de gigabytes de dados antes de ir embora e agora está tentando roubar gente de lá para trabalhar com ele. Para se defender das acusações, o Sterling disse em nome da empresa dele que a Tesla morre de medo da concorrência, é paranoica demais com esse tipo de coisa e falou que mal vê a hora de provar que a Tesla está mentindo com as alegações que ela está fazendo. E já que eu tô falando sobre processos, deixa eu comentar que o Mark Zuckerberg desistiu daquela briga no Havaí que eu comentei aqui na semana passada. Pra quem não se lembra, ele estava processando mais de 300 havaianos para tentar garantir mais controle sobre a área gigantesca que ele tem lá na ilha de Kauai, mas depois da reação negativa que todo mundo teve depois que pintou essa notícia, o Zuckerberg desistiu da coisa toda. Ele disse que pensou bem e achou melhor trabalhar junto com as pessoas ali para tentar resolver a situação, ao invés de processar todo mundo e forçar as vendas dessas terras. E enquanto isso, lá no Facebook, pintou a informação de que os algoritmos da rede vão começar a ficar de olho para analisar quais vídeos a galera vê por inteiro, ou seja, quais vídeos de fato são mais interessantes. Esses conteúdos vão ganhar um destaque maior na timeline da galera e detalhes como, por exemplo, se o usuário ativou o som para assistir ao vídeo ou se ele viu o vídeo em tela cheia vão entrar na equação. O Facebook disse ainda que vídeos mais compridos que fizerem sucesso vão ganhar um destaque maior em relação aos outros, o que faz sentido até, né? Levando em conta aquela notícia que eu comentei aqui dia desses, que dizia que o Facebook ia começar a investir pesado nessa área para poder concorrer com a Netflix lá na frente. Agora deixa eu falar sobre uma matéria interessante que pintou lá na Reuters na sexta-feira, que explora as estratégias da Amazon e da Apple quando o assunto é o mercado de objetos conectados inteligentes. O texto explica como a Apple vem fazendo o que ela sempre faz, né, que é desenvolver ambientes fechados e proprietários para funcionar com esses objetos e compara essa estratégia com a Amazon, que vem fazendo exatamente o oposto. A Amazon está chegando nesse mercado com uma atitude totalmente aberta, deixando a Alexa, por exemplo, funcionar em tudo quanto é tipo de objeto, o que pelo menos por enquanto está dando uma vantagem bem grande para ela quando o assunto é a adoção do sistema. Enquanto isso, o HomeKit da Apple parece estar patinando um pouco e tem uma oferta relativamente pequena de objetos, justamente no momento em que as pessoas querem opções e estão dispostas até a deixar de depender da integração com o iOS para tornar as casas delas mais inteligentes. Essa matéria da Reuters é bem interessante, eu acho que eles acertam bastante na análise e na comparação que eles fazem, e caso você queira ler o texto na íntegra, é só pegar o link aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com.
Bom, agora vamos falar de grana. A gente tá naquela temporada em que todas as empresas divulgam resultados financeiros e no fim da semana passada foi a vez do Google, ou da Alphabet, né, que agora é o nome da empresa, foi a vez deles divulgarem o relatório. Durante o quarto trimestre de 2016, eles tiveram um faturamento de 26 bilhões de dólares, o que ficou acima da expectativa do mercado, que era de 25 bilhões. Como de costume, a divisão de buscas e publicidade foi a que mais deu dinheiro e a divisão de apostas experimentais foi a que mais perdeu dinheiro, mas ainda assim essa divisão experimental conseguiu diminuir um pouco o peso que ela gera. Se no fim de 2015 ela gerou um faturamento de 150 milhões de dólares, mas deixou um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões, no fim de 2016 ela gerou 262 milhões, ou seja, quase o dobro, e reduziu o prejuízo para 1 bilhão e 80 milhões de dólares. Ainda sobre esse assunto, a Microsoft também divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela reportou um faturamento de 26,1 bilhões de dólares, quase 1 bilhão a mais do que era esperado pelo mercado, em especial a divisão de produtividade empresarial chamou a atenção, tendo gerado 7,4 bilhões, o que foi 10% a mais do que nesse mesmo período do ano anterior. Essa divisão inclui o Office 365 e a plataforma LinkedIn que a Microsoft comprou não faz muito tempo. Já a divisão Azure de serviços de nuvem também cresceu bastante, na verdade quase dobrou de tamanho, tendo faturado 93% a mais do que no ano anterior. Enquanto isso, o Surface acabou encolhendo 2%, mostrando que os lançamentos recentes não empolgaram muito a galera, e a divisão de telefones encolheu 81%, que não é nem surpresa, né, já que a Microsoft não está fazendo nada nessa área. Ainda assim, depois da divulgação dos resultados, as ações da Microsoft subiram coisa de 2% na sexta-feira e atingiram um novo recorde de valor. De quebra, a própria Microsoft ultrapassou a marca de 500 bilhões de dólares em valor de mercado, que não acontecia desde o ano 2000. E agora o assunto é a Apple, que confirmou na sexta-feira a entrada dela para aquele grupo de pesquisa e parceria de inteligência artificial que eu comentei aqui no último episódio. Durante a divulgação da novidade, o grupo disse que a Apple já vinha contribuindo com todo mundo ali desde a criação da coisa toda e que essa entrada dela é só uma formalização de um trabalho que começou no ano passado. O grupo disse ainda que o Tom Gruber da Apple vai passar a fazer parte do painel de diretores da organização e avisou que a próxima reunião entre eles está marcada para essa sexta-feira. Ainda sobre a empresa, na sexta-feira pintou o caso de um músico chamado Jerry Lawson que está processando a Apple por causa de uma música usada num comercial do iPhone 6. Mas presta atenção porque o negócio é meio complicado. É o seguinte, esse comercial usa a música de um DJ em inglês, essa música se chama In Color, e essa música tem uns pedacinhos de uma música do Jerry Lawson chamada Good Times. A alegação do Jerry Lawson é que ele nunca deu permissão para a Apple usar a voz dele no comercial, seja com uma música dele, seja com essa outra música aí do DJ, só que tem um detalhe curioso aí. O próprio Jerry Lawson não tem os direitos sobre a música Good Times, já que ela saiu um ano antes da regulamentação atual de direitos autorais lá nos Estados Unidos. Ainda assim, ele vai pedir coisa de 10 milhões de dólares no processo, alegando que a Apple lucrou indevidamente com as vendas do iPhone, já que ela deu a entender que ele apoiava o produto. E por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou na sexta-feira as versões 2017 dos aparelhos Galaxy A5 e A7 aqui no Brasil. Eles fazem parte da linha de aparelhos intermediários da Samsung e têm umas especificações parecidas. Os dois têm 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, expansível com cartão microSD, processador octa-core, tela Super AMOLED Full HD, câmeras de 16 megapixels atrás e na frente, que é um detalhe interessante, e entrada USB-C. Já o que difere os dois aparelhos é que enquanto o A5 tem uma tela de 5,2 polegadas e bateria de 3.000 mAh, o A7 tem uma tela de 5,7 polegadas, é um pouquinho maior e tem bateria de 3.600 mAh. Os dois vão chegar em fevereiro nas cores preta, dourada e rosa, custando R$ 2.100 no caso do A5 e R$ 2.300 no caso do A7. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá.
Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E falou que mal vê a hora de provar a Tesla. Provar a Tesla mentindo. Ela gerou 262 milhões, ou seja, quase o drobo. Ainda assim, ele vai pedir coisa de 10 milhões de dólares para a Apple no processo, alegrando. Não vai alegrar ninguém o processo.